Queridos e amados irmãos, nesta manhã eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria estamos aqui voltando ao nosso canal para concluirmos a nossa palavra. Estamos falando sobre calvinismo e arminianismo. Então nós já temos falado aí nos 4 primeiros pontos da tulipe, né? Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional, conforme Calvino. Terceiro ponto, expiação limitada, conforme Calvino. Falamos ontem sobre graça irresistível, também conforme Calvino, estou falando da tulipe. E hoje falaremos do quinto ponto, que é perseverança dos santos, conforme Calvino. Então, todos estes pontos, você viu que somente o primeiro, depravação total, e é um ponto que está... e a concórdia entre Calvino e Armínio. Os demais pontos, todos há um contraponto, eu diria assim, do Armínio com relação ao Calvino. Então, para terminar, eu quero estar tratando hoje sobre o quinto ponto da tulipe, que Calvino fala sobre a perseverança dos santos. Bem, quando Calvino apresenta este ponto, falando sobre a perseverança dos santos, o que é que ele quer dizer com isto? Bem, ele quer dizer que aqueles que foram eleitos, aqueles que aceitaram a graça e não resistiram, aqueles para os quais, segundo ele, a expiação foi efetuada, então estes perseverarão e nunca desistirão da fé. É aquele termo, ou seja, aquela frase que a gente ouviu há muito tempo, que parte dos calvinistas, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Então esta é a posição calvinista com relação àqueles que foram eleitos, na visão deles. Então estas pessoas, segundo eles, não perderão jamais a salvação. Bem, este é um ponto que o Armínio também ele contesta, né? E nós aceitamos porque, biblicamente, nós temos apoio para mostrar que, já que na salvação o homem tem a sua participação, como a gente viu, o homem ele realmente precisa crer, precisa aceitar esta oferta da salvação, não é? Então, com isso, Deus, ele, em todo tempo, ele respeita o livre-arbítrio humano. Então, a salvação ela não pode ser de maneira nenhuma arbitrária. Deus espera que o homem queira perseverar e, para isso, ele dedique-se, ele viva uma vida de compromisso com Deus até o final. Caso contrário, a Bíblia mostra claramente que o homem pode vir a perder esta salvação. Então, nós vemos, por exemplo, textos que mostram sobre a possibilidade daquela pessoa que experimentou a salvação, dela vir se perder. Claro que uma coisa eu digo, eu sempre tenho dito o seguinte: existem 2 extremos que nós devemos evitar. O primeiro extremo, que eu sempre falo, ele parte do universalismo, que é um movimento, que é uma filosofia que diz que Deus, pelo seu grande amor, no final das contas, ele vai salvar a todas as pessoas. Inclusive diz o universalismo que até Satanás vai ser perdoado. Então isto é um extremo muito perigoso, que mostra no pensamento deles que o amor de Deus é tão grande que vai perdoar até Satanás e que todo mundo vai ser salvo. Então este é um extremo. O outro extremo é achar que uma pessoa perde a salvação com facilidade. Também é um extremo. Aquele que é salvo, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que de fato foi transformado por Deus e agora tem o Espírito Santo na sua vida, foi justificado, foi regenerado, enfim, ela não perde facilmente a salvação. Não é qualquer coisa que vai realmente tirar-lhe a salvação, de forma nenhuma. Mas o que vai fazer com que uma pessoa perda a salvação é aquilo que é chamado na Bíblia de apostasia. Aquela apostasia que verdadeiramente extrapola os limites, da misericórdia divina, quando certamente a pessoa passa a ser tão quanto mais, tão rebelde,
que já não obedece a nenhum limite daquilo que a palavra de Deus orienta, então a mente já fica réproba, a mente já fica completamente cauterizada, a ponto de não tem mais nenhum temor. Então, quando chega a esse limite, que nós entendemos que isso fala de apostasia, não é? Aí não tem mais como. Por exemplo, para nós exemplificar isso, a gente pode observar, quando nós falamos de apostasia, porque existe verdadeiramente aquelas pessoas que se desviam, não é? Às vezes na sua caminhada diária, elas podem entristecer com algo, elas podem perder o ânimo e de repente ela afasta-se da igreja e diz: estou desviado. Mas são pessoas que permanecem ainda com temor, permanecem ainda, na realidade, com desejo de voltar. E de repente você faz uma visita, você conversa com ele, ou ele vê a igreja novamente, e ele se renova e volta a servir a Deus, recebe uma renovação e continua na fé. Então este é um tipo de desvio e também é chamado no original de apostasia, mas não é, mas é uma apostasia mais leve. Mas a apostasia mesma que nós vemos, por exemplo, é aquilo que nós chamamos, por exemplo, está escrito no livro de Mateus, no capítulo 12, Marcos também escreveu isso, Lucas escreveu, mas Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32 está escrito assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. Este é um texto que deve ser considerado neste momento, quando falamos de apostasia, quando falamos da pessoa realmente afastar-se e não voltar mais para Deus. O segundo texto está no livro de 1 João, né? 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Veja esses dois textos. Agora, nós temos outro texto que é mais complexo, que é mais difícil, mas é exatamente nesses tipos de textos, como eu vi Mateus aqui, 1 João e agora Hebreus, capítulo 6. Então são estes textos que nos dão uma base, fundamentos, para que nós venhamos afirmar e desta forma nós contrapormos aquilo que Calvino disse. Ou seja, com esses textos, nós queremos mostrar que a Bíblia dá apoio e diz que a pessoa pode perder a sua salvação. E que isto acontece quando aquela pessoa realmente é apostata da fé. Então ele chega ao nível da apostasia, por isso perde a salvação. Você veja que como eu disse, algo que acontece porque o homem extrapola os limites da misericórdia de Deus, não é? Fazendo coisas absurdas e permanece naquilo, então não existe como ele ser realmente renovado e perdoado. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então veja, esse texto dos que eu li, eu entendo que é o mais difícil, é o mais complexo. Inclusive, não é? Tem sido motivo de debate esse texto, mas é preciso analisar pelo menos 3 textos que nós lemos aqui para poder chegar a uma conclusão. Eu vi um pastor falando com muita sabedoria com relação a esses 3 textos,
E para que venhamos entender de fato, temos que começar do mais fácil para entender dos mais difíceis. E segundo ele, o mais fácil aqui é de Mateus. Mateus capítulo 12, quando Jesus estava diante de fariseus. E você sabe quem eram os fariseus. Fariseus eram religiosos, faziam parte do judaísmo, se achavam mais importantes, mais crentes que todo mundo. Eles eram religiosos, e estavam realmente, prevaleciam da posição que tinham, porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Então eles, inclusive, andavam diariamente procurando erro em Jesus, porque se achavam aqueles que eram realmente os detentores de toda espiritualidade. Então, é exatamente eles que chegam para Jesus e dizem que Jesus estava expulsando demônios, por exemplo, por Beelzebu, então atribuindo a Satanás as obras de Jesus. A isso, Jesus fala estas palavras, porque quem é que está falando com Jesus? Pessoas conhecedoras das Escrituras, pessoas que tinham conhecimento profundo da lei de Moisés. Então, a estas pessoas, Jesus, ele diz que elas estão blasfemando contra o Espírito Santo, e Jesus diz que essas pessoas, por agirem assim, não terão o perdão da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, é importante observar que, segundo esse texto e aquilo que a gente vê nas Escrituras, somente uma pessoa que tem conhecimento da palavra, conhecimento das verdades de Deus, é quem pode blasfemar contra o Espírito Santo. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento, ela pode falar o que quiser, ela se passa por ignorante, ela não está com isso cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, para que alguém venha blasfemar contra o Espírito Santo, esse alguém tem que ser alguém que conhece a verdade, que já teve experiência com a verdade, portanto, alguém que conhece a verdade e que fala mal dessa verdade, então ele é passivo desse tipo de pecado. Então, rapidamente, é isso que nós entendemos desse texto, E aí, quando a gente vai para 1 João, no capítulo 5, versículos 16 e 17, então a gente entende que, de fato, esse pecado para a morte é exatamente esta blasfêmia contra o Espírito Santo, quando ele diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Ou seja, aquelas pessoas, como eu disse, que por fraqueza, que por algum tipo de deslize, eles deixaram realmente de servir a Deus, cometeram algum erro, mas estão agora arrependidas e, de fato, alguém chega lá e ora por elas. Então Deus vai perdoá-los, vai renová-los, vai abençoá-los. Mas ele continua dizendo: há, porém, pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, o pecado para a morte, quando a gente começa a ver o contexto das Escrituras, refere-se exatamente à blasfêmia contra o Espírito Santo. É alguém que extrapolou os limites da misericórdia divina e chegou a um ponto de que não adianta mais fazer sacrifício por ela, porque ela própria tornou-se uma pessoa rebelde, uma pessoa com coração endurecido, e aí não funciona mais a oração, porque para que o ser humano possa ser aceito por Deus, deve haver da parte dele sensibilidade, desejo de buscar, de receber a Deus. Então, quando chega desse limite, então ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o desejo de querer essa renovação, e por isso a impossibilidade de ser renovado se dá com isso. Então, com isso, chegamos agora ao texto de Hebreus, que quando chega a essa situação, você veja que, pelo que podemos observar desse texto completo de Hebreus, aqui não se trata de alguém que simplesmente vacilou, que simplesmente cometeu um deslize. Não, olha o que é que diz: é impossível, pois, que aquele que, uma vez iluminado, veja bem, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e recaíram. Então veja que foi alguém que experimentou algo profundo, foi alguém que de fato recebeu de Deus coisas maravilhosas e profundas, experimentou, foi uma pessoa usada por Deus, enfim.
Aí se essa pessoa caiu, diz, é impossível, não é, outra vez ser renovado para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à vergonha ou à ignomínia. Então, veja que aí é alguém que de fato chegou ao nível que extrapolou os limites. Ela própria ficará aversa, ela própria não procurará mais a Deus, porque ela endureceu-se. Isto chama apostasia, certo? Isto chama realmente o pecado imperdoável, porque inclusive partindo dela mesma, ela não busca mais esse perdão. Ela se torna alguém arrogante, alguém dura, alguém aversa, alguém que não quer mais saber das coisas de Deus, das coisas simples. Então é por isso, nós entendemos perfeitamente que há a possibilidade de alguém perder a sua salvação. Então, este ponto da tulipe, perseverança dos santos, que é afirmada pelos calvinistas, que uma vez salvo, salvo para sempre, então nós não aceitamos, porque a Bíblia tem vastos ensinos, textos mostrando que é possível perder a salvação. Mas como eu disse, não é tão fácil, porque para chegar a essa altura aqui, uma pessoa que conheceu a verdade chegar a esse ponto, então isso leva tempo, demanda muito tempo, até porque para se chegar à blasfêmia contra o Espírito Santo, o homem vai quebrando barreiras, vai resistindo, né? Inclusive, a Bíblia diz que primeiro o homem entristece o Espírito Santo com atitudes, né? Com formas, ele vai perseverando nisso e vai entristecendo o Espírito. Segundo, ele resiste ao Espírito Santo. Resistir e sempre de encontro, é nunca aceitar, é não aceitar mais o que a Bíblia diz, tal. Terceiro, ele apaga o Espírito Santo, não é? Então ele perde o fervor, ele perde agora o prazer, a mente dele fica agora voltada para as coisas desta vida, enfim, não dá mais abertura para o Espírito Santo e por fim ele blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele já está num nível muito avançado de desobediência e aí chega a esse nível da apostasia. Deus abençoe a você, que esta palavra lhe esclareça, que essa palavra seja uma bênção para você, que você possa verdadeiramente entender estes 5 pontos da tulipe e entender o contraponto arminiano, que é também aquilo que nós assembleianos cremos e muitos pentecostais, é algo que é coerente com as Escrituras. Portanto,